Em João 1, versículo 14 ao 18, nos mostra que Jesus viveu no meio das pessoas, se tornando de nós, ou seja, um ser humano. Este Jesus tem uma glória maior que todas as pessoas e teve a compaixão de estar entre a humanidade. Jesus é chamado, em certa tradução, de Deus unigênito. E este Jesus é quem revelou o Pai. Então vamos ao texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele, exclama: Este é aquele de quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João 1, versículo 14 ao 18. Agora, comentando versículo por versículo, começarei do primeiro que acabei de ler, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus, quando se fez carne, não deixou de ser divino. Na verdade, ele assumiu uma nova natureza. Assim se tornou homem também e não deixou de ser quem ele era. Jesus na carne tanto cansou, como sofreu a dor e também a morte. Jesus, sendo Deus por natureza e desde a eternidade, deixou a antiga glória com o Pai e veio ao mundo se fazendo carne. E mesmo em carne havia uma manifestação da sua divindade, o qual foi percebida por várias pessoas. No versículo 15 diz: João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João Batista foi como a luz do espelho. Não era João a própria luz, mas João anunciava a Jesus, sabendo que Jesus era mais importante do que ele. Jesus era mais novo que João, isso quanto à carne, mas na verdade a sua existência era mais antiga que todo ser vivo que existiu na terra, e desde a eternidade. Tendo ele sido Criador, temos então uma pessoa que é muito mais relevante que a João Batista. E no versículo 16 e 17 diz: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em Jesus havia uma graça abundante, tendo sido constantemente abençoador. A sua presença, o seu tom e no modo de agir estava sendo uma abundante expressão de amor. Quanto à lei, ela era boa, mas a lei tinha um limite. Ela, por ela mesma, não poderia conceder graça para perdoar os que transgrediam a lei. E até mesmo os sacrifícios regulados pela lei, na verdade, apontavam para Jesus. E no versículo 18 diz: Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Jesus nos dá uma revelação do Pai, não fazendo nossa mente limitada a conhecer totalmente a mente do Senhor, pois a Bíblia ensina que ninguém compreendeu a mente do Senhor. Abre aspas. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Fecha aspas. Trecho de Romanos 11, versículo 34. E a resposta é que ninguém conheceu e ninguém conhece. Mas quanto à natureza de Deus que Cristo estava revelando, ela nos foi suficiente para que soubéssemos o que precisamos para se salvar e também desfrutar de uma relação de amor com o Deus Trino. Visto que a revelação que Jesus deu do Pai não só
abundou na época que veio ao mundo, mas está registrada nas Sagradas Escrituras, que dão tremendo testemunho para a fé em Cristo. E não do mesmo peso, mas também o testemunho verdadeiro de uma multidão de fiéis a Jesus dá muita confirmação para a fé em Cristo.